Nora fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da chave na mão. O apartamento estava vazio, as caixas empilhadas na entrada, e Theo cochilava no sofá que seria levado no dia seguinte. Ela olhou o relógio. 23h15 da véspera do ano novo. Em 15 horas, entregaria as chaves e não teria mais um lar para chamar de seu. Mãe? Theo se mexeu no sofá, abrindo os olhos devagar. Shh, filho, volta a dormir. Mas ela sabia que não conseguiria dormir, nem ele. E antes da história continuar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias com reviravoltas, sentimentos verdadeiros, emoções que mexem com a gente e finais que a gente leva no coração. Aos 28 anos, Nora Silva havia construído uma vida inteira ao redor do filho. Theo era tudo. Sua força, sua motivação, seu mundo. Ela trabalhava como auxiliar administrativa em um pequeno escritório durante o dia e fazia faxinas 2 vezes por semana para complementar a renda. Não era muito, mas era suficiente para manter o apartamento de 1 quarto onde moravam há 3 anos. Até 1 mês antes, quando o proprietário apareceu com um papel na mão. Naquela manhã, ele voltou apenas para confirmar o que já estava decidido. Nora, preciso do apartamento de volta. Meu filho vai casar e precisa de um lugar para morar. Ela havia tentado negociar, oferecido pagar mais, pedido mais tempo, mas o contrato já estava vencido e o aviso tinha sido claro. 30 dias, e aquele era o último dia. Theo se levantou do sofá, esfregando os olhos. Por que não dormiu, mãe? Nora se ajoelhou na frente dele, alisando seus cabelos castanhos. Estava pensando, que tal a gente sair para ver os fogos? Todo mundo vai estar na rua comemorando. Mas é tarde. Às vezes as melhores aventuras acontecem tarde da noite. Ela sorriu, tentando manter a voz firme. Theo a observou com aqueles olhos escuros, perspicazes para uma criança de 5 anos. Está tudo bem, mãe? Está sim, amor. Vamos nos arrumar? Ela o ajudou a vestir uma jaqueta, calçou tênis confortáveis e pegou a bolsa com os últimos trocados que havia sobrado. Não era um plano. Era uma necessidade de sair dali, de não passar os últimos momentos naquele apartamento vazio, olhando as paredes que em breve pertenceriam a outra pessoa. Antes de sair, Nora olhou uma última vez para o lugar que havia sido seu lar. As marcas na parede onde ficava o quadro que Theo desenhou aos 4 anos, o canto da sala onde eles dançavam nas tardes de domingo, a janela da cozinha de onde ela observava o pôr do sol todas as noites após colocar o filho na cama. Tchau, casa, disse Theo baixinho, acenando para o apartamento. O coração de Nora se apertou, mas ela segurou as lágrimas. Tchau, casa, repetiu, fechando a porta devagar. A cidade estava em festa. Pessoas caminhavam pelas ruas com taças de plástico, ouviam-se gritos de ano novo. Carros passavam tocando música alta. Era como se o mundo inteiro tivesse um lugar para estar, pessoas para abraçar, motivos para comemorar. Nora e Theo caminharam em silêncio por algumas quadras. Ela não tinha um destino específico, apenas a certeza de que precisava estar longe daquele apartamento na virada do ano. Mãe, estou com fome, disse Theo, segurando sua mão. Nora parou em frente a uma padaria que ainda estava aberta. Comprou 2 pães de açúcar e uma garrafinha de água. Eram os últimos 15 reais na carteira. Eles se sentaram em um banco de praça, dividindo os pães enquanto observavam as pessoas passarem. Mãe, amanhã a gente vai morar onde? A pergunta que Nora mais temia ouvir. Ela havia passado as últimas semanas tentando encontrar outro lugar, mas os preços estavam fora do seu alcance, e a maioria dos proprietários exigia fiador ou depósito que ela não tinha. Ainda estou organizando isso, filho. Mas a gente vai ficar junto, né? Sempre, ela disse, beijando sua testa. A gente sempre vai ficar junto. Theo acenou com a cabeça, confiando nela como sempre fazia. Essa confiança cega do filho era ao mesmo tempo a maior força e a maior pressão que Nora sentia.
Eles continuaram caminhando. As ruas ficavam mais movimentadas conforme se aproximava meia-noite. Grupos de jovens corriam em direção à praia, onde aconteceria a queima de fogos. Famílias inteiras carregavam cadeiras e cestas de piquenique. Nora se sentia como uma sombra no meio de toda aquela felicidade. Era quase meia-noite quando chegaram a uma pequena praça com vista para o mar. Dali conseguiriam ver os fogos sem precisar enfrentar a multidão na areia. Theo estava cansado, mas tentava esconder. Nora o conhecia bem o suficiente para perceber quando ele forçava os ombros para trás, tentando parecer mais forte. "Senta aqui comigo", ela disse, puxando-o para o banco. Ao longe, ouviram a contagem regressiva começar. 10, 9, 8... Nora se ajoelhou na frente de Theo, segurando suas mãos pequenas. "Theo, eu quero te fazer uma promessa." "Que tipo de promessa?" "Amanhã a gente vai fechar uma porta importante, a porta do nosso apartamento. Mas isso não vai ser o fim da nossa história. Vai ser o começo de uma nova. 5, 4, 3. Eu prometo que, não importa o que aconteça, a gente sempre vai ter um ao outro. E que eu vou encontrar um jeito de fazer tudo dar certo. 2, 1. Os fogos começaram a explodir no céu. Cores brilhantes se espalharam sobre suas cabeças, e Theo sorriu pela primeira vez naquela noite. "Feliz Ano Novo, mãe. Feliz Ano Novo, meu amor." Eles se abraçaram, e Nora sentiu uma determinação renovada crescer no peito. Ela não sabia como, mas encontraria uma forma de cumprir aquela promessa. A poucos metros dali, um homem observava a cena com atenção. Samuel Oliveira havia decidido caminhar naquela noite para fugir do silêncio do apartamento. Aos 35 anos, ele era dono de uma pequena empresa de consultoria empresarial que crescera além das expectativas. Tinha dinheiro, estabilidade, uma vida confortável. Mas há 3 anos, desde que perdeu Helena em um acidente de carro, o sucesso havia perdido o sentido. Ele não planejava parar. Estava apenas caminhando sem rumo, tentando deixar o tempo passar até que o barulho da festa diminuísse e ele pudesse voltar para casa. Até que ouviu aquela voz. "Amanhã a gente vai fechar uma porta importante, mas isso não vai ser o fim da nossa história." Havia algo na forma como a mulher falou que o fez parar. Não era desespero, era coragem disfarçada de calma. Era o tipo de força silenciosa que ele conhecia bem, porque havia precisado dela quando Helena morreu. Samuel se virou e observou a cena. Uma mulher jovem ajoelhada na frente de um menino pequeno, fazendo uma promessa no meio dos fogos de Ano Novo. Não havia ninguém mais com eles, nenhum grupo de amigos, nenhuma família estendida, apenas os dois. Quando os fogos terminaram, ele os viu se levantar para ir embora. A mulher carregava o menino no colo, e Samuel percebeu que ambos estavam cansados. Ele hesitou por um momento. Não era do tipo de pessoa que abordava estranhos, mas algo naquela situação o tocou de uma forma que não conseguia explicar. "Desculpe", disse, aproximando-se devagar. "Não quero incomodar, mas... Vocês estão bem?" Nora se virou, automaticamente colocando Theo atrás de si. Seus instintos de proteção se ativaram imediatamente. "Estamos bem, obrigada." Samuel levantou as mãos, mostrando que não tinha intenções ameaçadoras. "Eu sei que parece estranho, mas... ouvi vocês falando sobre fechar uma porta amanhã. Às vezes, atravessar momentos difíceis longe de casa pode ser mais complicado do que parece." Nora o estudou. Ele era alto, usava roupas caras, mas simples, e havia algo genuíno em seus olhos. "Por que está perguntando?" "Porque já passei por momentos em que um pouco de apoio teria feito diferença", Samuel respondeu honestamente. Theo espiou por trás da mãe, curioso. "Você também não tem casa?" perguntou com a inocência de criança. Samuel sorriu. "Eu tenho casa, mas às vezes ter casa e ter lar são coisas diferentes." A resposta pegou Nora de surpresa. Havia uma tristeza familiar naquelas palavras. "Qual é o seu nome?" Samuel perguntou, dirigindo-se a Theo. "Theo. E você?" "Samuel. É um prazer te conhecer, Theo." Nora permanecia em guarda,
mas algo na interação entre Samuel e seu filho a tranquilizou um pouco. Ele não estava sendo invasivo ou forçando intimidade, apenas sendo educado. Vocês moram aqui na cidade? Samuel continuou. Morávamos, Nora respondeu antes que pudesse se controlar. Ele entendeu imediatamente. Entendo. E amanhã? Amanhã entrego as chaves do apartamento, ela disse, percebendo que não havia razão para esconder. Ainda não sei exatamente onde vamos ficar. Samuel ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Posso fazer uma pergunta? Vocês têm onde dormir hoje? Vamos voltar para casa daqui a pouco, Nora disse, evitando a pergunta direta. Para o apartamento vazio? Ela não respondeu, mas ele entendeu. Olha, eu sei que não me conhecem e entendo perfeitamente se não quiserem aceitar, mas conheço um hotel simples aqui perto. Nada extravagante, só um lugar limpo e confortável para vocês descansarem antes de amanhã. Nora sentiu o corpo ficar tenso. Não posso aceitar isso. Por que não? Por que não aceito caridade de estranhos? Samuel assentiu, respeitando a resposta. Não é caridade. É apenas um gesto humano. De alguém que entende que às vezes precisamos de um tempo para reorganizar as coisas. Theo puxou a blusa da mãe. Mãe, estou cansado. Nora olhou para o filho, depois para Samuel. Se eu aceitar, é só por hoje. Amanhã a gente se vira sozinhos. Claro, como você quiser. O hotel era simples, mas limpo. Um quarto com 2 camas de solteiro, uma televisão pequena e um banheiro básico. Para Nora e Theo, depois da noite que haviam passado, parecia um palácio. Samuel se despediu na recepção, deixando claro que não esperava nada em troca. Apenas desejou uma boa noite e disse que esperava que tudo desse certo para eles. Theo tomou um banho quente, enquanto Nora organizou as poucas roupas que haviam trazido. Quando o filho saiu do banheiro, ela o encontrou sorrindo. Mãe, gostei do Samuel. Por quê? Ele falou comigo como se eu fosse grande e foi educado com você. Nora riu, surpresa com a observação do filho. E isso é bom? É, você ficou mais tranquila. Nora nunca havia percebido que Theo prestava atenção nessas coisas. Nos últimos anos, algumas pessoas haviam tentado se aproximar dela, mas ela sempre mantinha distância. Não tinha tempo nem energia para relacionamentos. Durma, amor. Amanhã vai ser um dia importante. Theo se deitou, e em poucos minutos estava dormindo profundamente. Nora ficou acordada, olhando pela janela, tentando processar os eventos da noite. Um estranho havia oferecido ajuda sem pedir nada em troca. Havia tratado Theo com respeito e a ela com dignidade. Não havia tentado resolver todos os problemas dela, apenas oferecido um pouco de conforto em um momento difícil. Era uma experiência nova para Nora, acostumada a contar apenas consigo mesma. Nora acordou cedo antes de Theo. Tinha algumas horas para resolver questões práticas antes de voltar ao apartamento para a entrega das chaves. Quando desceu para a recepção para fazer o check-out, descobriu que a conta já estava paga. O senhor que trouxe vocês ontem passou aqui cedo e quitou tudo, explicou o recepcionista. Nora sentiu uma mistura de gratidão e um leve incômodo. Gratidão pelo gesto e desconforto por não ter participado da decisão. Voltou ao quarto, acordou Theo e prepararam-se para ir embora. Do lado de fora do hotel, encontraram Samuel esperando com 2 cafés e um copo de leite achocolatado. Pensei que vocês poderiam estar com fome, ele disse, oferecendo o leite a Theo. Você não precisava pagar a conta, Nora disse diretamente. Eu sei, mas queria fazer isso. Por quê? Samuel pausou como se estivesse decidindo o quanto revelar. Porque há 3 anos, quando minha esposa morreu, muita gente me ofereceu ajuda, e eu, orgulhoso como era, recusei quase todas. Acabei passando por momentos muito difíceis sozinho, quando não precisava ter sido assim. A honestidade da resposta pegou Nora desprevenida. Lamento pela sua perda. Obrigado. O que estou tentando dizer é que, às vezes, aceitar ajuda não é fraqueza, é apenas inteligência prática.
Theo tomou o achocolatado em silêncio, observando a conversa entre os adultos. Você tem que ir trabalhar? Nora perguntou. Tenho minha própria empresa. Posso me dar ao luxo de começar o ano devagar. Que tipo de empresa? Consultoria empresarial. Ajudo pequenos negócios a crescer. Nora assentiu, impressionada, mas tentando não demonstrar. E você? Trabalha com o quê? Sou auxiliar administrativa. Ou era. Não sei se ainda tenho emprego depois de faltar ontem. Quer que eu te leve até lá? Nora hesitou. Não quero abusar da sua bondade. Não é bondade. É companhia. Faz tempo que não tenho com quem conversar no ano novo. Samuel os levou primeiro ao apartamento, onde Nora entregou as chaves ao proprietário. Foi um momento difícil, mas ela manteve a dignidade. Em seguida, foram ao escritório onde ela trabalhava. O chefe, Sr. Martinez, estava no escritório mesmo sendo feriado, organizando coisas para o novo ano. Nora estava preocupado. Como foi o ano novo? Foi intenso, ela respondeu honestamente. Ah, como estão as coisas com a mudança? Nora havia contado ao chefe sobre a situação do apartamento na semana anterior. Ainda estou me organizando. Sr. Martinez olhou para Samuel, que havia ficado na recepção com Theo. Seu namorado? Um amigo que está me ajudando. Que bom que você tem apoio. Olha, eu estava pensando, que tal você trabalhar meio período remoto? Assim pode cuidar melhor da situação de casa e ainda manter a renda. Era uma proposta melhor do que Nora esperava. Ah, isso seria perfeito. Ótimo. Começamos na segunda-feira. Do lado de fora, Samuel estava conversando com Theo sobre carros. O menino estava fascinado com o carro dele, fazendo perguntas sobre velocidade e combustível. Como foi? Samuel perguntou quando ela saiu. Melhor do que esperava. Vou poder trabalhar meio período de casa. Isso é ótimo. E onde é casa agora? Era a pergunta que ela ainda não sabia responder. Ainda estou descobrindo. Samuel ficou em silêncio por um momento. Posso fazer uma sugestão? Pode. Conheço um apartamento pequeno que está vago. O dono é um cliente meu. É simples, mas limpo, e em um bairro bom. Posso falar com ele sobre um aluguel que caiba no seu orçamento. Nora o encarou, suspeitosa. E qual seria o preço? O que você conseguir pagar. Samuel, isso não funciona assim. Eu preciso saber exatamente com o que estou me comprometendo. Você tem razão. Que tal fazermos assim? Você me diz quanto consegue pagar. Eu converso com ele sobre esse valor. E se não der certo, procuramos outras opções. Era uma abordagem prática e honesta. Nora apreciou isso. Consigo pagar até R$ 800 por mês. Vou conversar com ele hoje. Samuel conseguiu o apartamento. Não foi difícil. Ele conhecia o proprietário há anos e explicou a situação. O homem, sensibilizado pela história, aceitou os R$ 800 sem problemas. O apartamento ficava a 15 minutos do centro. Tinha um quarto, sala pequena, cozinha americana e um banheiro. Para Nora e Theo, era perfeito. Posso entrar hoje? Ela perguntou quando Samuel a levou para ver o lugar. Pode. As chaves já estão com você. Nora segurou as chaves, sentindo o peso simbólico delas. Samuel, por que você está fazendo isso tudo? Ele pensou na pergunta. Sinceramente, no começo foi impulso. Algo na forma como você falou com seu filho me tocou. Mas agora... Agora é porque gosto da sua companhia. E da companhia do Theo também. Não estou procurando relacionamento, ela disse diretamente. Nem eu, ele respondeu, igualmente direto. Estou procurando... não sei. Conexão humana, talvez. Algo que me lembre que o mundo ainda tem coisas boas. Era uma resposta honesta e vulnerável. Nora respeitou isso. Quer ajudar a gente a se mudar? Adoraria. Nos dias seguintes, Samuel se tornou uma presença constante, mas não invasiva. Ele ajudava com coisas práticas. Levava Theo à escola quando Nora tinha reuniões de trabalho, trazia comida quando ela estava muito cansada para cozinhar, consertava pequenos problemas no apartamento, mas nunca assumia o controle. Sempre perguntava antes de agir.
Sempre respeitava quando Nora dizia que conseguia resolver algo sozinha. Theo se afeiçoou rapidamente a Samuel. Eles tinham conversas sérias sobre coisas triviais. Por que os carros têm 4 rodas, como funcionam os aviões? Por que a chuva cai de cima para baixo? Ele gosta de você, Nora disse uma tarde, observando os dois montarem um quebra-cabeça. Eu gosto dele também, Samuel respondeu. É um menino especial. É tudo o que tenho. Eu sei. E você fez um trabalho incrível com ele. Era o tipo de reconhecimento que Nora raramente recebia. Como mãe solo, estava sempre questionando se estava fazendo o suficiente, se estava tomando as decisões certas. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Claro. Por que nunca tentou me beijar ou, sei lá, avançar o sinal? Samuel riu. Porque você deixou claro que não estava procurando relacionamento. E porque, bem, quando você está interessado em alguém de verdade, não há pressa. Um mês depois, Nora estava estabelecida na nova rotina. O trabalho meio período estava funcionando bem. Theo se adaptara rapidamente à nova escola. E a vida havia encontrado um ritmo confortável. Samuel continuava aparecendo regularmente, mas sempre com convite. Nunca simplesmente aparecia. Sempre ligava antes, sempre perguntava se era um bom momento. Em uma tarde de sábado, enquanto Theo brincava no parquinho, Nora e Samuel conversavam no banco. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela disse. Pode. Como era seu casamento? Samuel sorriu tristemente. Era fácil. Helena e eu nos entendíamos sem precisar falar muito. Ela me fazia rir todos os dias. Eu a fazia sentir segura. Vocês eram felizes? Muito. Por isso foi tão difícil quando ela morreu. Não foi só perder a pessoa que eu amava. Foi perder a versão de mim mesmo que existia quando estava com ela. Nora entendeu perfeitamente. Havia sentido algo parecido quando Theo nasceu. Descobrira uma versão de si mesma que só existia quando estava cuidando dele. E agora? Você sente que está recuperando essa versão? Não. Estou descobrindo uma nova versão. Uma que não substitui a anterior, mas que pode conviver com as memórias. Era uma resposta madura e reflexiva. Nora apreciou a honestidade. E você? Samuel perguntou. Como era antes de ser mãe? Não sei se eu existia antes de ser mãe, ela respondeu pensativamente. Theo me deu propósito. Me ensinou que eu era mais forte do que imaginava. E o pai dele? Saiu quando descobriu a gravidez. Disse que não estava pronto para responsabilidades. Lamento? Não lamente. Aprendi que o mais importante é ter alguém por perto que escolha ficar. E eu fiz essa escolha. Samuel assentiu, respeitando a experiência dela. Você é uma mulher notável, Nora. Por quê? Porque criou uma pessoa incrível sozinha. E por quê? Mesmo tendo todos os motivos para desconfiar de todo mundo, ainda conseguiu confiar em mim. 3 meses depois do primeiro encontro, Nora e Samuel haviam desenvolvido uma rotina confortável. Eles se viam quase todos os dias, compartilhavam refeições, saíam com Theo nos fins de semana. Mas ainda não havia definido o que eram um para o outro. Mãe, disse Theo uma manhã, o Samuel é seu namorado? Por que está perguntando? Porque a professora perguntou sobre minha família e eu não sabia o que falar sobre ele. Era uma pergunta válida. Samuel fazia parte da vida deles, mas eles nunca haviam discutido rótulos ou expectativas. Naquela noite, depois que Theo foi dormir, Nora trouxe o assunto à tona. Theo me perguntou se você é meu namorado. E o que você respondeu? Que ele era alguém importante para nós. É uma boa resposta. Mas não responde à pergunta dele, nem a minha. Samuel se virou para encará-la. O que você gostaria que eu fosse? Não sei. Nunca tive um relacionamento sério desde que Theo nasceu. Não sei como isso funciona quando você tem um filho. E eu nunca tive um relacionamento sério depois de Helena. Não sei como isso funciona quando você ainda está aprendendo a viver sem alguém. Eles ficaram em silêncio por um momento. O que sabemos? Nora perguntou. Que gostamos de estar juntos. Que Theo se sente seguro comigo.
que você confia em mim e que eu me sinto vivo de novo quando estou com vocês. É suficiente por enquanto? Para mim, sim. E para você? Sim. Era outro ano novo. Nora, Samuel e Theo estavam na mesma praça onde se encontraram pela primeira vez, mas desta vez não sozinhos. Alguns amigos de Samuel e colegas de trabalho de Nora haviam se juntado a eles para assistir aos fogos. Lembra da primeira vez que viemos aqui? Samuel perguntou a Nora enquanto Theo brincava com outras crianças. Como poderia esquecer? Eu estava aterrorizada. E agora? Agora estou tranquila. Era a palavra perfeita. Tranquila. Sua vida havia encontrado um equilíbrio que ela nunca imaginou ser possível. O trabalho estava indo bem. Ela havia até recebido uma promoção. Theo estava feliz na escola e havia desenvolvido uma relação especial com Samuel. E ela havia aprendido que era possível aceitar amor sem perder independência. Mãe, Theo correu até eles. Chegou a hora da contagem. 10, 9, 8. Quer fazer uma promessa este ano? Samuel perguntou. 7, 6, 5. Que tipo de promessa? 4, 3, 2. Que a gente continua construindo isso devagar, sem pressa, sem pressão. 1. Os fogos explodiram no céu e Samuel beijou Nora pela primeira vez. Foi um beijo suave, respeitoso, cheio de promessas que não precisavam ser ditas em voz alta. Feliz Ano Novo, ele sussurrou. Feliz Ano Novo, ela respondeu. Theo apareceu entre eles, exigindo abraços, e ali, naquela praça onde tudo começou, os três formaram um pequeno círculo de gratidão e esperança. Alguns recomeços não chegam com fanfarra ou promessas grandiosas. Chegam silenciosamente um dia de cada vez, construídos na paciência, no respeito e na compreensão de que os melhores amores são aqueles que crescem devagar, com raízes profundas e flores que se abrem apenas quando é a hora certa. E às vezes, quando você menos espera, um encontro numa noite de Ano Novo pode mudar não apenas o rumo de uma vida, mas a definição do que significa estar verdadeiramente em casa.